Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos tratar do assunto Web Services. Então, dentro da nossa disciplina de sistemas distribuídos, vamos falar um pouco de Web Services. Deixa eu exibir aqui a nossa apresentação para a gente trabalhar. Então, essa parte de Web Services, ela é hoje altamente utilizada, né, no nosso ambiente de sistemas distribuídos. A gente vai ver uma rápida introdução. Isso está no capítulo 9 lá do nosso livro-texto. Falar de serviços web, vamos ver as descrições de serviço e IDL para serviços web, o serviço de diretórios, que é usado aí com web services, alguns aspectos de segurança, a parte de coordenação e aplicação, essa a gente não vai ver na nossa apresentação de hoje, fica apenas aí como sendo tópico também desse capítulo aí do livro. Ok, então vamos lá. O crescimento na web nas últimas décadas tem sido exponencial, né? O protocolo de requisição HTTP, ele permite aí que navegadores acessem páginas e outros recursos que são referenciando aí as suas URLs. No modelo cliente-servidor original, os dois lados da conexão eram funcionalmente especializados. Ou seja, quem estava conectando do lado A conhecia perfeitamente o lado B, e da mesma forma o lado B sabia quem iria ser o usuário do lado A. Tinha plena consciência de como funcionam os dois lados. Os serviços web permite a um cliente específico de uma aplicação interagir pela internet com um serviço que possui uma interface funcionalmente especializada. Desde que saiba utilizar aquela interface, qualquer usuário, qualquer serviço web pode ser acessado, tá? Muito bem. Esses serviços web, eles fornecem uma base por meio da qual um programa cliente em uma organização pode interagir com um servidor em outra organização. Esse é um ponto importante, sem supervisão humana. Então, na verdade, a gente está falando aqui máquina com máquina, né? Um programa de uma empresa conversando com o servidor na outra empresa, tá? Esse serviço web permite o desenvolvimento de aplicações complexas, fornecendo serviços que integram aí vários outros serviços. E os serviços web, eles não podem ser acessados diretamente pelo navegador. Ele foi desenvolvido para ser acessado por outro aplicativo que interage aí direto com o serviço web. Os termos servidor web e serviço web não podem ser confundidos, são duas coisas bem distintas, né? O servidor web ele está fornecendo um serviço HTTP básico, onde você vai acessar através de um browser para fazer as suas consultas, né? Já o serviço web, ele fornece um serviço baseado em operações que são definidas na interface. A representação de dados externa e o empacotamento das mensagens trocadas entre clientes e serviços web são feitos em XML. XML é uma linguagem de marcação que é usada aí amplamente, né, para a troca dessas informações entre os dois lados.
E tem também um protocolo SOAP, que especifica as regras de uso da XML para empacotar as mensagens. A gente vai ver detalhes na sequência. Então, podemos olhar essa infraestrutura, né, e os componentes dos web services como sendo essa estrutura que aparece aqui na figura. Nós temos a aplicação no nível mais alto, tem serviço de diretório, eventualmente a parte de segurança. Numa camada mais abaixo, web services, e aí também tem a descrição desse serviço, que vai ser através de WSDL. Aí tem SOAP, que está representando os protocolos de forma de uso, né? Através de HTTP, SMTP ou outra forma de transporte, usando o padrão XML e envolvendo aí o endereçamento de URIs, que são URLs e URNs. Então, essa é a infraestrutura que envolve aí o Web Service. Qual a diferença entre o URI, o URL e o URN? Então, a gente normalmente está acostumado a trabalhar com o URL, né, que é os endereços, né, Uniform Resource Locator, com informações de localização do recurso, nome de domínio do servidor, de um recurso que está sendo nomeado. A URI é Uniform Resource Identifier, identificador de recurso geral, cujo valor pode ser um URL ou uma URN. E a URN são independentes aí de localização, contam com um serviço de pesquisa para fazer o mapeamento para as URLs dos recursos. Tá? Então, são essas definições aí de URI, URL e URN. Os serviços e aplicações web, eles podem ser construídos em cima de outros serviços web. A gente vai ver exemplos aí também. Geralmente, um serviço web está fornecendo uma descrição do serviço, o qual inclui uma definição de interface e outras informações, como o próprio endereço, né, o URL do servidor também. É necessário um serviço de atribuição de nomes ou de diretório para permitir que os clientes descubram esses serviços, né? No caso de um browser, apenas o Google é suficiente para fazer uma pesquisa de um site, saber algum conteúdo em um determinado site. Aqui, no Web Services, tem a utilização de um diretório para poder localizar os serviços, né? Então, vamos começar detalhando essa parte de web services. Os serviços web. Uma interface de serviço web consiste em um conjunto de operações fornecidas por programas, objetos ou banco de dados, que vão ser usados pelo cliente. O serviço web ele pode ser gerenciado por um servidor web, junto com as páginas, ou pode ser um serviço totalmente separado, numa outra máquina, num outro ambiente que não tem nada a ver com o servidor web. Esses serviços web, eles vão processar mensagens do tipo SOAP, que vão vir formatadas em XML, ou, eventualmente, usar a estratégia REST também, que é parte aí desse contexto. Se for SOAP, o SOAP significa Simple Object Access Protocol, ou seja, um protocolo, né, simples de acesso a esses objetos. E se for REST, o REST vem de Representational State Transfer, onde, nesse caso, os clientes estão apenas usando URLs e as operações HTTP GET, PUT, DELETE e POST, que vão estar manipulando recursos representados em XML. No REST, a ênfase está na manipulação de recursos de dados em vez de interface. Quando um novo recurso é criado, ele recebe um novo URL. Então, isso é a característica que a gente tem ali no REST. A gente falou que pode ter uma combinação de serviços web, ou seja, um serviço web pode estar acessando outro serviço web e assim por diante. Então, o fornecimento de uma interface de serviço permite que as suas operações sejam combinadas com de outros serviços para oferecer uma nova funcionalidade. Então, esse exemplo que aparece aqui é o caso de um agente de viagem. Você tem aqui esse agente de viagem e você tem, digamos, um cliente que vai fazer um acesso para buscar alguma informação e no aplicativo do agente de viagens ele pode ter
acesso, pode ter acesso em servidores de hotéis para reserva do hotel A, reserva do hotel B, reserva de carro, né? Aluguel de carro A, aluguel de carro B, diferentes companhias aéreas. Então, veja que o serviço agregado que esse agente de viagens vai oferecer, ele depende de outros serviços que vão estar aqui em outros. O serviço agregado que esse agente de viagens vai oferecer, ele depende de outros serviços que vão estar aqui em outros fornecedores. Os fornecedores de hotel, de alocação de carro, de voos. Então, com isso, é possível que o aplicativo, de acordo com a necessidade do cliente, se ele precisa reservar um hotel em tal cidade, se ele precisa reservar um voo, se ele quer fazer locação de um carro, com os dados que o cliente informa aqui para o nosso aplicativo, esse aplicativo já faz contato via web services com os outros serviços, né, para poder fechar e fazer uma locação de carro com menor valor ou com aquilo que o cliente deseja. Mesma coisa, uma reserva de voo que atenda às demandas e um hotel para esse cliente poder ser atendido de uma forma automatizada. Em termos de padrões de comunicação, em geral, usam padrão de comunicação de requisição-resposta síncrona com os clientes. Pode também usar de forma síncrona por meio de mensagens. Pode se registrar nos eventos e receber notificações. O protocolo SOAP permite uma variedade de padrões de comunicação, então, diferentes formas de comunicação, né? Serviços web são projetados para suportar computação distribuída na internet, indiferente das linguagens e paradigmas de programação. Então, veja que tem diferentes formas de você se conectar, trabalhar de forma síncrona, fazer requisição-resposta, se registrar no evento para receber notificação. Tudo isso são formas de comunicação que a gente tem aqui nos serviços web. A gente diz que tem baixo acoplamento, porque se refere a minimizar as dependências entre os serviços para se ter uma arquitetura subjacente flexível. A programação com interfaces ela vai fornecer um nível de baixo acoplamento, separando a interface da implementação. Desde que você saiba o parâmetro da interface, não tem que se preocupar como que ela foi implementada, né? Tem uma tendência em usar interfaces simples e genéricas, www e REST, e dependendo aí, ou depende do paradigma de comunicação, requisição-resposta, troca de mensagem assíncrona ou comunicação indireta. Então, isso caracteriza um baixo acoplamento, tá? Em termos de representação de mensagens, tanto o protocolo SOAP quanto os dados que ele transporta são representados em XML, no formato da linguagem de marcação XML. Representações textuais ocupam mais espaço do que as binárias e levam mais tempo para o processamento. Por outro lado, permite um formato legível que a gente pode até ver e fazer uma depuração. Pode ser lento demais em alguns casos. Cada item em uma descrição em XML é anotado com o seu tipo e o significado de cada tipo é definido, né, por um esquema referenciado dentro da descrição. Você tem os tags, né? Tem lá a descrição de cada item e o conteúdo da informação. Torna o formato extensível, permitindo que qualquer tipo de dado seja transportado. Então, se você tem lá uma transação que usa um XML, você pode acrescentar novos campos, pode acrescentar novas informações. A aplicação antiga não tem necessidade desses novos campos que foram incluídos nos tags, ele não vai tratar e não vai ter problema. Então, você pode estender e sem se preocupar com o acervo daquilo que já está funcionando no padrão XML anterior. Em termos de referência de serviço, cada serviço web tem um URI, um endereço. O URL é a forma mais frequente usada de URI. Como o URL contém o nome de domínio de um computador, o serviço normalmente é acessado nesse computador. O URL atual pode ser obtido a partir de um serviço de pesquisa de URN, para fazer acesso, então, a essa parte de localização.
Com relação à ativação de serviços, um serviço web ele será acessado por meio do computador, cujo nome de domínio vai estar incluído no URL corrente. Esse serviço pode ser executado nesse momento, o computador ou em outro computador servidor. Se está fazendo aí um balanceamento de carga, pode ter mais do que um computador atendendo uma demanda, né? E um serviço web ele pode funcionar continuamente ou pode ser ativado sob demanda. Quando chega a requisição, ele é startado. As duas formas são possíveis, tá? Em termos de transparência, de forma simples, clientes e servidores podem ler e gravar as suas mensagens diretamente em SOAP, usando XML, onde não tem nenhuma transparência. Detalhes do protocolo SOAP da XML geralmente são ocultos por uma API local, em linguagem de programação como Java, Pure, Python ou C++. Nesse caso, a descrição do serviço pode ser usada como base para a geração automática dos procedimentos de empacotamento e desempacotamento necessário. Então, isso é fato, né? Na verdade, hoje a gente tem as IDS e tem aplicações, APIs específicas, né, que vão fazer automaticamente a utilização e a montagem desse protocolo SOAP, né, e do XML, que ficam assim automatizados por essas APIs ali. Então, existe essa forma de você se valer dos recursos já existentes, né, para não ter que fazer tudo do zero, não há necessidade de codificar tudo do zero. O conceito de proxies é uma alternativa para ocultar chamadas remotas e usar um proxy cliente ou um conjunto de procedimentos stub. Invocação dinâmica, uma alternativa para os proxies é fornecer aos clientes uma operação genérica, semelhante ao que a gente viu lá no do operation, sem o argumento, e o cliente especifica o nome de uma operação e os seus argumentos, e eles são convertidos dinamicamente para SOAP XML. Então, isso é a forma de invocação dinâmica. Vamos detalhar um pouquinho a parte do Simple Object Access Protocol, o SOAP, né? Então, o SOAP, ele permite tanto interação cliente-servidor, como uma interação assíncrona pela internet. Define um esquema para o uso da XML, que vai representar o conteúdo de mensagens e requisição-resposta, bem como um esquema para a comunicação de documentos. Originalmente era baseado apenas em HTTP, mas atualmente já inclui outros protocolos de transporte, como o STP, o próprio TCP. Tá? Isso falando, então, do SOAP. A especificação desse protocolo SOAP vai declarar o seguinte: como que a XML deve ser usada para representar o conteúdo de mensagens individuais, como que duas mensagens podem ser combinadas para produzir um padrão de requisição-resposta, as regras sobre como os destinatários das mensagens devem processar os elementos XML que ela contém, e como que o HTTP e o SMTP devem ser usados para comunicar mensagens SOAPs. Então, na verdade, todos esses detalhes aí são especificados aí no protocolo SOAP. Para o programador, está disponível a API SOAP em linguagens mais diversas, tem Java, JavaScript, Pure, toda essa relação de linguagens aí, tem APIs que tratam essa parte do SOAP. Uma mensagem SOAP, ela é transportada em um envelope. Dentro do envelope vai existir um cabeçalho, que é opcional, e um corpo da mensagem. Um intermediário ele pode interpretar e atuar sobre as informações nos cabeçalhos, pode adicionar, alterar ou remover informações. E o corpo da mensagem ele vai transportar um documento XML para um determinado web service em particular. Então, aqui mostra um esquema de uma mensagem SOAP, onde aparece ali o todo, seria o envelope, né? Dentro do envelope tem dois campos. Um de header e o outro do corpo da mensagem, né? Então, aqui tem elementos do cabeçalho e os elementos da mensagem em si, do corpo da mensagem. Os elementos XML, envelope, cabeçalho e corpo, junto a outros atributos e elementos de mensagem SOAP,
são definidos como um esquema no espaço de nome XML do protocolo SOAP. A descrição de serviço contém informações que devem ser compartilhadas por clientes e servidores. Para o cliente, permite gerar corretamente o corpo da mensagem, e para o destinatário, permite verificar a validade da mensagem. Então, na hora que você está gerando, né, você vai gerar de acordo com esse padrão. E lá no destinatário vai permitir verificar a validade dessa mensagem. Uma mensagem SOAP pode ser usada para transmitir um documento ou para suportar uma comunicação cliente-servidor. Um documento ele é colocado diretamente dentro do elemento corpo, junto a uma referência, um esquema XML que contém a descrição do serviço. Pode ser enviado síncrona ou assincronamente. Já para uma comunicação cliente-servidor, o elemento corpo contém uma descrição, que é um request, ou uma resposta, e um reply. Então, exemplo de requisição simples sem cabeçalho. Estaria fazendo aqui uma requisição, tem a parte de envelope, definindo aqui o namespace, né? O corpo, a mensagem, tá? Onde essa mensagem vai ter dois argumentos. Nesse primeiro aqui, a palavra hello, e nesse outro, hello world. Então, seria uma requisição simples, sem cabeçalho. Aqui, o envio de uma resposta correspondente a uma requisição. Chega lá esse padrão com envelope, né, o corpo, o tipo de informação que é uma resposta, e aqui os campos da resposta que foi referente àquela requisição. Erros nesse padrão SOAP. Se uma requisição falha, as descrições do erro são transmitidas no corpo de uma mensagem de resposta, em um elemento que mostra essa falha. O cabeçalho SOAP se destina ao uso pelos intermediários para adicionar um serviço que é responsável por tratar a mensagem transportada no corpo. O transporte de mensagens SOAP. As mensagens SOAP são independentes do tipo de transporte usado e não tem nenhuma referência ao endereço de destino. Vai ficar para o HTTP ou um outro protocolo especificar o endereço de destino. E os cabeçalhos HTTP especificam o endereço de destino final e a ação a ser executada. O corpo do HTTP transporta a mensagem SOAP. Então, mostrando aqui, né, uma mensagem SOAP, um header HTTP, com esse contexto aqui, post / exemplo string, o host para onde que vai, o conteúdo e qual que é a ação, um exchange, né? E aqui os outros dados, então, das mensagens, o envelope, o header, o corpo, mostrando justamente o XML aqui com cada um dos tags, né? Da maneira como está sendo codificado, tá? O conceito de AWS Addressing. Avanços no endereçamento e no direcionamento do protocolo SOAP. O endereço de destino final e a informação de envio devem ser especificados nos cabeçalhos. Assim, ele separa o destino da mensagem do protocolo subjacente, fornecendo o endereço final e o próximo passo. Cada intermediário atualizaria a informação do próximo passo. O tipo de mensagem AWS Reliable Messaging é uma comunicação confiável. Então, você vai ter aqui o protocolo SOAP e o HTTP executados sobre TCP, e não garante o envio de mensagens em face de erro. Aí tem aquele padrão de recomendação, né, para essa característica de Reliable Message, do consórcio OASIS, que determina as semânticas. As semânticas, a gente já viu isso em um outro tipo de comunicação, semântica de pelo menos uma vez, no máximo uma vez, ou exatamente uma vez, com relação a erro que pode ocorrer na comunicação, né? Então, se for pelo menos uma vez, a mensagem é entrega pelo menos uma vez, ou então um erro vai ser relatado. No máximo uma vez, a mensagem é entregue no máximo uma vez, mas se puder ser entregue, nenhum erro. E exatamente uma vez, a mensagem é entregue exatamente uma vez, ou o erro será relatado. Então, são semânticas aí determinadas por esse padrão.
Se tiver necessidade de passar por um firewall, serviços web se destinam a serem usados por clientes de organização que vão estar acessando servidores de outra pela internet. Então, a empresa A troca informações com a empresa B via web services e certamente vai encontrar firewall aí na entrada desses sites que estão instalados nas empresas. O firewall normalmente ele está bloqueando protocolos de transportes tipo RM Java ou Corba. E é conveniente usar protocolo para transportar mensagens SOAPs, como HTTP ou SMTP, que esses protocolos são normalmente liberados aí pelo Firewall, né? Então, mais uma forma de você usar HTTP e SMT para poder estar passando aí pelos firewalls. O uso do SOAP com Java, aí tem uma API chamada JAX-RPC, né? Para desenvolvimento de web services e clientes com esse padrão SOAP. Essa API ela vai ocultar todos os detalhes do protocolo SOAP dos programadores, tanto de clientes como de serviço. É bastante usado essas APIs, né, para facilitar aí a utilização de web services. Se a gente for fazer uma comparação entre o web services e o Corba, que é um outro formato de troca de informações entre aplicativos, o Corba ele foi projetado para uso dentro de uma única organização ou entre um pequeno número de empresas colaboradoras. Já o Web Services permite um ambiente de internet. Resulta em aspectos do projeto sendo centralizados demais para uso cooperativo por parte de organizações independentes. Tem dificuldades ali na atribuição de nomes, problema de referência, separação de ativação e localização, e a facilidade de uso não é muito eficiente quando a gente está falando de Corba, tá? Muito bem, vamos ver então descrições de serviço e IDL, Interface Definition Language, para serviço web. Como que são essas descrições de serviço? As definições de interfaces são necessárias para permitir que os clientes se comuniquem com os serviços. Para serviços web, especifica como as mensagens devem ser comunicadas, exemplo, usando SOAP com HTTP ou o RI do serviço, né? Uma descrição de serviço forma a base de um acordo entre um cliente e um servidor quanto ao serviço oferecido. As descrições de serviço geralmente são usadas para gerar stubs de clientes que implementam automaticamente o comportamento correto para o cliente. A capacidade de especificar o RI de um serviço como parte de sua descrição evita a necessidade de um serviço vinculador para poder fazer a identificação de bind, né, de busca e de endereço. A linguagem WSDL, Web Service Description Language, é comumente usada para descrição de serviço. E o WSDL ele vai definir o quê? Um esquema XML para representar os componentes de uma descrição de serviço, tais como nomes de elemento, definição, tipos, mensagens, interfaces, vínculos de serviço. Então, isso aqui é fundamental, né? Essa descrição de serviço, o WSDL, ela vai trazer todas as informações que você precisa para poder se comunicar com um outro serviço de outra empresa. Por exemplo, a Amazon, ela pode ser consultada via web services para você pesquisar um livro, para você fazer uma compra, para você fazer alguma interação de serviço da Amazon com o seu aplicativo. Então, você pode pedir o WSDL da Amazon e vai vir lá um arquivo XML enorme com todas essas definições de mensagens, de interface, quais as interfaces que podem ser acessadas, quais os serviços que estão disponíveis naquele fornecedor de serviço web, tá? Então, o WSDL é uma forma que você tem para definir todas essas representações ali de um serviço fornecido por alguém. A WSDL vai separar, então, a parte abstrata de uma descrição de serviço da parte concreta. Então, você tem aqui
a parte abstrata, né, que seriam os nomes de destino, o estilo de documento, as requisições ou respostas, as interfaces, e aí a parte concreta é como fazer as conexões e quais os serviços que estão disponíveis, tá? Então, tudo isso vem dentro de uma definição WSDL. Mensagens e operações. Nos serviços web, tudo que o cliente e o servidor precisam é ter uma ideia comum sobre a mensagem que vai ser trocada. O serviço web ele vai decidir qual operação vai efetuar e qual tipo de mensagem vai enviar de volta para o cliente de acordo com o tipo de mensagem que recebeu. Na linguagem WSDL, né, na descrição WSDL, uma operação é uma construção de mensagens de requisição-resposta relacionadas em vez da definição de uma operação em uma interface de serviço. A interface. O conjunto de operações pertencentes a um serviço web, ele é agrupado em um elemento XML chamado interface, identificado com esse port type. Aí cada operação especifica o padrão de troca de mensagens entre cliente e servidor. Na 2.0, WSDL 2.0, também é extensível, podendo ser incluídos outros padrões de troca de mensagens além dos pré-definidos. Então, aqui mostrando padrões de troca de mensagem, né, para operações WSDL, o nome, in, out, in only, out, in, out only, a mensagem, né, se é uma requisição, se é uma resposta, enviada por quem, servidor, aqui no lado do cliente, do lado do servidor, né, a distribuição, se é garantida ou não, e o que acontece se houver falha da mensagem. Então, são descrições de serviço e IDL aí para serviços web. Aqui mostrando uma definição de vínculo e serviço SOAP. Então, de um lado você tem a ligação com todas as informações de bind, né? Dizendo qual que é a operação, qual que é a entrada, saída, e aqui você tem o serviço, dizendo o nome do serviço, o ponto de ligação, aquele TNS, né? Que é o que dá o ponto de interface de entrada lá para executar um determinado método, né? Aqui está a URL, location 8080, shape list, e aí com esses dados aqui é que vão ser tratados ali nesse acesso, né? Tem um vínculo, então, desta definição com o serviço SOAP. Em termos de herança, toda interface WSDL pode estender uma ou mais interfaces WSDL, então tem o conceito de herança. A parte concreta de um documento WSDL contém elementos vínculo, o bind, ou o serviço, que é o service. O vínculo vai informar quais formatos de mensagem e forma de representação de dados externa que devem ser usados. O serviço vai especificar o nome do serviço em um ou mais pontos finais, que são as portas. E a documentação, informações legíveis para seres humanos que podem ser inseridos em um determinado documento. E o uso do WSDL. Documentos WSDL completos podem ser acessados por meio de URIs, por clientes e servidores, direto ou indiretamente por um serviço de diretório. Serviço de diretório chamado DDI, que a gente vai ver mais adiante. Existem ferramentas disponíveis para gerar essas definições WSDL a partir de informações fornecidas, né, por meio da interface gráfica com o usuário. Então, pode ser lá usado um Web Service Description Language do Toolkit Java para fazer essa definição a partir da interface gráfica, ou então essas definições podem ser geradas a partir de definições de interface escritas em outras linguagens. O JARS RPC permite, então, que você possa, a partir dessa linguagem, construir uma definição WSDL com as informações que tem lá nesse ambiente. Agora vamos falar do serviço de diretório para uso com os serviços web. Um serviço web, ele poderia ser anunciado por uma página normal de um site de quem está oferecendo o serviço. O próprio Google, né, permite fazer busca aí para a gente encontrar
um serviço de página, digamos, né? Existe um serviço de diretório para anunciar web services. Esse é o serviço chamado UDDI, Universal Description, Discovery and Integration. Ali você vai ter um serviço de nomes, que permite pesquisa por nomes, e um serviço de diretório, que permite pesquisa por atributo. Na verdade, quando você está falando em duas empresas que vão estar trocando informações e elas vão se valer do recurso de web services, as empresas se conhecem e você pode diretamente pegar o WSDL daquela empresa e ter todas as informações. Essa utilização de o DDI, ela é mais no contexto de web service público, onde eu quero buscar em algum lugar da internet alguma empresa que tenha um determinado serviço para resolver uma situação. É desnecessário quando você está falando direto entre empresas, que as empresas trocam informações. Por exemplo, cliente-fornecedor, né? Se você tiver lá um, um fabricante de um determinado produto, o representante que faz as vendas desse produto e o cliente final que recebe o produto, esses três servidores, esses três softwares, eles podem estar trocando informação entre si, e não precisa de estar anunciado em um diretório público. Então, isso que eu quero dizer. Se nós pegarmos o exemplo da nota fiscal eletrônica, a nota fiscal eletrônica, ela está usando web services, ela está baseada toda em XML. Cada software no representante de varejo lá, ou cada software de uma loja que vai emitir nota fiscal, ou de uma empresa que vai emitir nota fiscal, esse software ele conversa direto com o servidor da Receita lá estadual correspondente para validar essa nota fiscal e para poder gerar todos os dados que vão ser oriundos ali das informações relativas àquela venda, que já vão ser cadastrados lá no Estado para fins de cobrança de imposto, já vai gerar um XML que manda direto para o destinatário daquele produto que vai ser entregue, e de lá você já pode importar esse arquivo XML para o software que vai tratar controle de estoque e tudo mais. Então, esse caso de uma interface entre uma Secretaria Estadual da Fazenda e um cliente que gera nota fiscal, ele não precisa ser anunciado num diretório, num sistema de descrição e descoberta, tá? Então, esse o DDI aqui que a gente vai falar, ele se aplica apenas para web services públicos que não estão identificados aí no dia a dia do ambiente comercial. Então, tem uma estrutura de dados, os dados são organizados em 4 estruturas, podem ser acessados visualmente por meio de chave, além de um T-Model, que pode ser acessado por URL. Ali a gente vai ter informações da organização, informações sobre o propósito do serviço, nesse Business Service, endereço de uma instância de serviço e referência para a descrição do serviço, e a descrição, normalmente um WSDL, que vai ter lá a descrição do serviço. Então, isso é que a gente iria encontrar nesta busca, né? Aqui mostrando essa estrutura de dados do DDI, né? Você pode ter uma chave aqui buscando uma entidade de uma empresa, um negócio, uma informação a respeito de alguém que está publicando informação. Aqui chaves para serviços, né? Business Services. Depois a parte de interface, e aqui então quais que são os URLs, né, para cada um dos serviços e a descrição do próprio serviço. Pode ser feita uma pesquisa, o DDI vai fornecer uma API para pesquisar serviços, e aí você pode fazer um GET informações de negócio, de serviço, de bind e de modelo, né, que são esses níveis aqui. Pode fazer pesquisa em qualquer um desses 4 níveis, tá? Também pode ser feito uma operação find,
um pouquinho diferente. Essa do Find, ela vai recuperar uma entidade correspondente a um conjunto de critérios, né, buscando um resumo de nomes, e vai fazer a mesma coisa em termos de Business Service Bind e Model. Este UDDI, ele vai fornecer uma interface de publicação-assinatura por meio do qual os clientes vão estar registrando o interesse de registrar lá no DDI e vão obter notificação sobre alteração de forma síncrona ou assíncrona. A publicação. Esse serviço DDI fornece interface para que você possa publicar, possa anunciar e atualizar informações sobre serviços web. Quando foi publicado, ele está recebendo uma chave e aí ele se torna o proprietário daquela publicação. Só ele pode alterar. Registros. O serviço DDI é baseado em dados que são replicados e armazenados em registros. Um registro consiste de um ou mais servidores DDI replicado. Então, a gente pode ter servidores replicados para atender uma demanda maior de consulta. Alterações são enviadas só a um ponto, que é o registro proprietário, e é possível que um proprietário transmita a posse de um serviço, né, para outro DDI no mesmo registro. Tá? O esquema de replicação. Os membros de um registro propagam cópias das estruturas de dados uns para os outros. Então, você atualiza apenas num ponto só do DDI e eles vão ser replicados. Tem uma forma de timestamp, carimbo de tempo, né, que é usado para determinar quais as alterações que têm que ser propagadas. Semelhante ao esquema de propagação de rotas em roteador. Todas as alterações de uma estrutura de dados são feitas do mesmo servidor, e aí as atualizações são recebidas em ordem sequencial. A resposta a uma operação de pesquisa é dada por um único servidor. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora de aspectos de segurança na linguagem XML. Em princípio, o XML é uma linguagem textual, né? Se você acessa um arquivo XML com o editor, você consegue ver todo o conteúdo. Então, vamos ver algumas características de segurança aí quando a gente está trabalhando com XML. Essa segurança consiste em um conjunto de projetos relacionados do W3C para assinatura, gerenciamento de chaves e criptografia. A segurança não pode ser atendida por SSL, um túnel ponta a ponta. As marcas, os tags XML, podem ser usados para definir propriedades dos dados no documento, indicando fim e início, né, de sessões que vão ter dados cifrados ou dados assinados. Os requisitos básicos é ser capaz de cifrar um documento inteiro ou apenas algumas partes selecionadas, permitindo criptografar todo ou parte do documento. E também ser capaz de assinar um documento inteiro ou apenas algumas partes selecionadas se o conteúdo não foi alterado. Alguns requisitos básicos adicionais: fazer adição de convenções de conhecimento